Fala dentista, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faço fechamento de diastema. Eu sou Juliana Rossi, sou dentista e protética, dentista há 17 anos, protética há mais de 25. E fechamento de diastema é um dos tratamentos que eu sou muito apaixonada, porque o resultado sempre é satisfatório, o paciente fica muito feliz. Só que tem alguns detalhes que é importante você tomar cuidado, principalmente lá na região cervical. Então eu vou detalhar isso nesse vídeo para vocês. E antes de eu colocar a mão na massa aqui, eu já vou falando para você curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, porque é assim que você consegue me ajudar, porque assim o canal fica mais encorpado, o YouTube entende que isso é importante para as pessoas e acaba distribuindo mais. Então essa é a forma de você me ajudar. Vamos lá? Bom, eu já estou aqui com o paciente. Esse paciente é um paciente que entende um pouco mais. O Vinícius é protético aqui do nosso laboratório, vai fazer odontologia. Ele já deve ter provado uns 4 mocap na boca dele, porque ele acaba virando sempre modelo quando tem curso aqui, porque ele tem diastema nos dentes dele. Mas eu quero saber dele, mesmo já tendo vivido essa situação, qual é a expectativa que ele está agora? Porque sempre as pessoas vão trazer uma expectativa. Independente do quanto ela conhece, ele que vive aqui com a gente, o laboratório é aqui junto, então ele vê isso acontecendo com outros pacientes, mas agora é o dia dele. E como que tá aí, Vi? Tá muito alta a expectativa, né? Porque mesmo com o mocap ele acaba sendo só um ensaio, né? Então ele aumenta ainda mais a expectativa do dia definitivo. Então, vai muito além. E eu já tentei encerar também meu modelo 1 milhão de vezes para ver se eu conseguia ter uma noção de como ficaria, mas é muito diferente da vida real e a gente já planeja fazer isso aqui há muito tempo também. Então, é uma coisa que já vem acumulando aí. Então, estou muito empolgado, muito animado. E o Vinícius, ele não tira foto sorrindo. E ele tem um dente bonito, a cor do dente, todos os dentes da mesma cor, o sorriso dele é bonito, mas isso faz com que ele não sorria. E por que nós decidimos fazer fechamento de diastema? Com a facilidade que o Vinícius tem aqui, ele poderia fazer 10 facetas. É porque não seria um over tratamento, seria algo que não tem necessidade. Então, qual foi a nossa opção? Fazer um clareamento e fechar os espaços com resina, que é mais simples, entre aspas, mas o resultado que vai causar na vida dele é igual ao resultado de 10 facetas de porcelana, o tratamento mais elaborado que tem. Por quê? Porque é impactante quando a gente fecha o diastema. Então, por isso que eu tenho tanto carinho por esse tipo de tratamento. E o mais importante é sempre quando a gente for falar para o paciente uma opção de tratamento, pensar e se colocar realmente no lugar do paciente. E se fosse o seu dente, qual seria a melhor opção para você? Né? Será que você não ia ficar mais feliz de fazer um clareamento e fechamento de diastema só? Ou será que se fosse no seu dente você gostaria de passar broca e fazer um tratamento estético? Não que tenha problema de desgastar o dente, é só entender qual é o tempo de vida que a pessoa tá. Então, por exemplo, o Vinícius é jovem. Para que eu vou submeter o Vinícius a fazer faceta agora, se fechando diastema eu vou causar um resultado estético tão bom quanto se ele fizesse faceta? Então, acho que isso é muito importante considerar na tomada de decisão, porque a decisão do paciente, ela na verdade é um reflexo da nossa decisão. Quem tem que conduzir é o profissional. Então, isso é muito importante. Já estamos aqui com o paciente, aí eu vou pedir para o Vinícius dar um sorriso, para vocês verem o antes. Pode girar um pouquinho a cabeça para um lado, Vi. Dá um sorriso bem grande. Para o outro lado. Show. Abre um pouquinho a boca. Ó, dá para ver? Abre um pouquinho mais. O Vinícius não tem ponta de canino, eu vou aproveitar fazer essa ponta de canino. Certo? Eu vou fazer isolamento absoluto, porque o isolamento ajuda bastante a subir a gengiva. Olha lá, afastei aqui para vocês verem. Então, ó,
Onde que eu vou fazer o fechamento de diastema? Entre os centrais, entre o central e o lateral um pouquinho, tá vendo? A forma anatômica do dente dele é mais estreita, incisal, do que a largura do dente. Então isso deixa o dente esquisito, vamos dizer assim, né? Porque a forma anatômica que mais agrada o olho é quando é incisal, é mais larga do que a cervical. E o dele alarga aqui e depois volta. Então aqui eu vou... Aonde que eu vou adicionar? O primeiro passo para fechamento de diastema é você imaginar onde que você precisa fechar para deixar o dente com harmonia de tamanho, certo? Então aqui nos centrais eu vou alargar o central, né, o 11 e o 21 para mesial, certo? Então ele vai ficar mais largo aqui para mesial. Aqui na região entre o central e o lateral, eu vou alargar o lateral. Eu vou jogar o lateral mais perto do central. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sinto um degrau aqui, ó, na vestibular. Então essa parte do lateral é mais para dentro do que o central. Isso faz com que o dente pareça um pouco mais cinza, por conta de posicionamento do dente. Então eu vou vir aqui fechar esse diastema e colocar essa porção desse lateral um pouco para vestibular. Faço a ponta do canino e aí aqui a gente tem um diasteminha entre o canino e o premolar. Quem que eu vou alargar? O premolar, porque o canino dele tá legal, a largura do canino dele. Pode ser que na hora eu vejo se precisa fazer um pouquinho nos dois, mas provavelmente eu vou aqui no premolar. A mesma coisa desse lado, ó. Aqui eu vou fechar a mesial, vou adicionar resina aqui na mesial do lateral. Aqui vai precisar um pouquinho na distal. Então, quando essa situação acontece, ó, aqui eu vou mexer só na mesial, né? Porque a distal tá fechada. Aqui eu preciso mexer nos dois. Aí eu faço esse daqui e eu vou medindo para ver se tá do mesmo tamanho. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho o diastema, esse diastema é um pouco maior do que o do outro lado. E esse canino parece um pouco menor. Então, eu posso vir aqui e adicionar no canino. Fechamento de diastema, você tem que ter a forma anatômica do dente na sua cabeça, para você conseguir fechar o espaço, mas deixar o dente bonito. É isso que faz a diferença. Fechar o espaço, qualquer pessoa consegue fechar. A questão é fechar o espaço e dar uma forma anatômica bonita para o dente. Então vamos lá. Eu vou fazer isolamento absoluto, como eu falei. Eu não faço marcações no meu lençol, mas para gravar o vídeo aqui para vocês eu acho que facilita bastante a vida, então eu vou marcar no lençol de borracha onde eu vou furar. Pode abrir. Eu vou isolar de pré a pré. Então, vou fazer aqui, ó, uma marcação no meinho de cada dente. E vou furar. Eu gosto de usar um furo mais estreito, porque aí ele vai passar com mais força. Se o seu perfurador estiver agarrando, não estiver fazendo o furinho certinho, você corre o risco de rasgar a borracha quando você for passar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Os 10 furinhos. Vou testar o grampo. Então eu vou colocar grampo nos premolares. Testo o grampo. O Vinícius não está anestesiado, não tem necessidade de anestesiar. A única coisa que pode incomodar é o grampo mesmo. Então eu vou testar. Tudo bem? Uhum. Vou colocar o grampo, é grampo com asa, né? Então vou colocar o grampo aqui na borracha. Primeiro eu coloco o grampo, aí eu vou dar uma dica aqui pra vocês.
eu passo Bosano creme de barbear nos buraquinhos que eu fiz do lençol de borracha. Eu aprendi isso numa clínica que eu trabalhei, faço sempre, desde que eu aprendi, para deslizar um pouquinho melhor quando eu for passar a borracha. Aí você deve estar pensando, mas não tem gosto ruim? Tem, mas a gente usa tanta coisa com gosto ruim na boca do paciente, que é meio normal, né? Pode abrir. Agora eu vou sempre preocupada com o paciente, tá? Sempre observa ao redor. Vou soltar aqui na asa do grampo. Vou passar o fio dental para entrar ali entre os premolares. E agora eu vou usar um fio dental mais grosso para fazer a amarração. Fio dental tipo fita, né? Que esse fio dental, como ele é... Eu particularmente uso esse fio dental em mim, né? Esse verdinho da Johnson. E ele tem uma cerinha, né? Não é cera, ele é mais... Ele agarra melhor, sabe? Então eu consigo empurrar mais a borracha. O fio dental branco lá normal, que a gente usa, que eu também tenho aqui, nessa hora ele é meio ruim. Você viu que o Vinícius, ele tá dando umas reclamadinhas aqui, né? Por quê? Porque eu tô fazendo força aqui. Eu preciso levar a borracha lá dentro. Ó, tá vendo? Eu aperto bastante. Tô com calor. Ó, eu pego o fio, ó.
com o fio, eu jogo a borracha lá dentro do suco, ó, viu? E aperto, puxo, tô puxando aqui, ó. O isolamento absoluto, ele dá um pouco de trabalho, sabe? No começo, quando a gente não tem habilidade. Mas de verdade, uma vez quando eu estava fazendo especialização de dentística, um dos alunos, meu parceiro lá, né, de turma, ele falou assim, ele era um cara mais tempo de formado, sei lá, na época ele devia ter uns 10 anos de formado. E ele falou assim, isolamento absoluto, depois que a gente se acostuma, a gente não vive sem. E naquela época, como eu era ainda recém-formada, estava me adaptando ao isolamento absoluto, quando ele falou isso, eu falei, pensei comigo, né? Até parece, esse negócio é muito difícil. E ele tem razão. Depois que a gente se acostuma, o nosso trabalho fica muito mais fácil. Eu não faço isolamento absoluto quando eu vou cimentar, por exemplo, faceta ou quando eu faço classe 5. Não que eu não acho que faz diferença, acho sim que faz diferença. Mas acabei acostumando a trabalhar dessa forma. Mas não tem como dizer que fazer sem é melhor do que com isolamento. E aí você tem trabalho, mas depois também você trabalha tranquilo, assim, você não está preocupado com nada, né? E aqui o legal para fechamento de diastema é porque a cervical é a minha maior preocupação. Então eu quero empurrar essa gengiva lá para cima e quero que fique bom ali, né? Eu tô com a Nath tá aqui comigo. A Nath é a minha sócia, minha parceira, minha amiga, minha irmã e periodontista. Então eu tenho na minha bota alguém que fica reclamando do meu serviço, entendeu? Então eu tenho que fazer um negócio certinho ali. Mas não é só por isso, né, gente? Brincadeiras à parte. Mesmo se eu não tivesse, mesmo se a Nath não fosse periodontista, a gente como profissional e estivesse aqui, né, mesmo que, vamos supor, não tivesse ninguém para me vigiar, a gente como profissional tem que cuidar, né, do periodonto, é muito importante. Porque é onde falha, tudo na boca, onde falha é na região do periodonto. Então, por exemplo, você faz uma restauração posterior, uma OM. Você faz uma OM, onde que ela vai falhar? Ela vai falhar na cervical ali, na proximal, não tem jeito. É o nosso calcanhar de Aquiles, a região cervical. Então a região cervical você precisa cuidar bastante, sabe? Tudo bem, Vi? Dói um pouquinho, né? Faltam só mais 2 dentinhos. Gente, sobre a cor, né? Eu sou tão prática que acabei esquecendo de mostrar como eu selecionaria a cor. Eu já tenho uma cor aqui na minha cabeça que eu vou usar para o Vinícius e acabei nem mostrando aqui para vocês, né? Nesse momento o dente dele já está desidratado. Então agora não é a melhor hora de ver cor mais. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês colocam uma bolinha na região cervical. Na região cervical não, desculpa. Você coloca uma bolinha na vestibular do dente do paciente. E veja qual resina mais vai ficar parecida. Eu vou usar a Impres Direct. É uma resina que eu uso trocentos mil anos já. E provavelmente vou usar a BLL. O que é BLL? BL resina bleach, resina de dente clareado.
E L é a menos branca dos clareados da Empredirect. Tem BLL e tem BLXL. Ô, dentinho, tá dando trabalhinho esse. Ele é muito cônico. O meu fio não quer parar. Tô trabalhando aqui sozinha também, né? Porque a Nath só tá vendo eu sofrer. Não, mas... é que sozinha às vezes é meio ruim em algumas coisas, né? Eu tenho muito costume de trabalhar sozinha, mas às vezes uma outra mão ajudaria bastante aqui, né? Viu que eu tive dificuldade de segurar o fio e apertar o nó aqui, né? Mas vai. Sabe que quando a gente se sujeita a vencer esses desafios, por exemplo, não consigo moldar sozinho. Experimenta, vai indo que a gente vai ganhando mais experiência para todo o resto. Abre um pouquinho, Vitor, por favor. Vocês estão vendo que eu sempre vou na palatina, né? A palatina é super importante para ajudar a jogar o fio bem lá dentro. E eu deixo o nó num lugar onde não vai me atrapalhar com a resina, né? Ó, eu giro o nó onde eu quiser. Show, agora eu vou... Eu deixei o fio comprido, porque caso eu tivesse que mexer, dava para eu mexer. Vamos supor, se alguma coisa tivesse dado errado, afrouxou, eu conseguia mexer. A tesoura tá meio cega. Isso aqui é indício de quem já trabalhou muito. Show de bola!